Olá, criançada! Bom dia! Tudo bem? Que o nosso dia possa ser cheio de alegrias, né? De muita paz, de muita saúde, certo? E somente coisas boas nos aconteçam, certo? Ok? Então, hoje são 7 de julho, tá? De 2020, é isso? E hoje daremos continuidade às nossas aulas com a nossa produção textual, tá? Então, peguem o livro, por gentileza, de produção textual e abram na página 127, tá? Que iremos ver mais um pouquinho sobre a produção textual, ok? Pronto, todo mundo já acordou, já despertou, jogou a preguiça fora e agora vamos ao que nos interessa, né? Hoje nós vamos falar de quê? Sobre sequências de fatos, né? Certo? Quando nós estamos lendo uma história, a gente dá para nós percebermos que vem tudo seguido assim, né? A história vem em sequência, não é isso? Ou vem assim, o final vem no começo, o começo vem no meio, o meio vai para o final? Não, né? Porque senão nós não entenderemos, ok? Então vem tudo seguidinho assim, vem de sequência, certo? Então, numa história, o narrador conta as ações que a personagem realiza, não é isso? Essas ações acontecem uma depois da outra, seguindo a sequência do tempo. A sequência dessas ações no tempo forma o quê? A história, tá? E agora nós iremos ver uma história bem engraçada, certo? Que é a história do Carrapinhão, tá? Carrapinhão, tio, que é isso? Então vamos ver, né? Vamos ver aqui essa história. Eu vou ler e vocês vão acompanhando, tá? Acompanhando em silêncio, mas prestando atenção, tá bom? Então, Carrapinhão era um gato rajado, de bom gênio, que todo se encantava com as festinhas do seu dono. Além disso, ficava de olhos duros, como que apaixonado, ouvindo as cantigas dos passarinhos nas gaiolas. Aconteceu que a mãe do dono do gato um dia comprou um espelho de aumentar para retocar a pintura da face. Era um espelho todo especial, que aumentava muitas vezes e onde as sardas apareciam enormes para que ela tratasse de sua beleza. Carrapinhão, que era muito curioso e vinha espiar todos os embrulhos, tudo que chegava de novo na família, foi fofocar. Foi-se chegando, olhou a novidade no banheiro do apartamento. Então, levou um susto horrível, arrepiou-se todo e deu um daqueles miaus que os gatos soltam em cima do telhado. Meu Deus, que onça terrível! Mas, como a onça não saísse de dentro do espelho, ele resolveu espiar mais uma vez, bem de mansinho, para ver se era um retrato de onça que haviam pendurado ali. Primeiro, viu o olhão da onça, em seguida, a orelhona da onça e como entortasse a cabeça, reparou que a onça, igualzinho, também entortava. Aí seu coração quase parou. Havia feito, pensava a mais incrível das descobertas. Soltou um miau de alegria e de orgulho e, por fim, disse em linguagem gatal: gente, a onça sou eu, né? Então, gente, o gato, né, o Carrapinhão, que era muito curioso, né? Tudo gostava de estar bisbilhotando. Então, quando se viu na frente do espelho, deu aquele miau, né? Aquele miau que os gatos dão em cima do telhado, né? Que não deixa nem a gente dormir, quebrando as telhas com tudo, né? Então,
nessa história aqui, vocês veem que ela vem o quê? Em sequência, tá? Ela vem toda sequenciada, certo? Não é isso? Então, aqui nós estamos vendo o quê? Que nas histórias, né, é comum os fatos serem contados na ordem em que acontece no tempo, tá? O que vem antes, por exemplo, tem um texto, o texto está todo desordenado, né? O primeiro parágrafo está lá no meio, o segundo parágrafo está lá no final. Então, a gente pode colocar esse texto em ordem, na sequência em que os fatos acontecem, tá certo? Então, tem que prestar atenção a isso, né? A sequência dos fatos, tá? Que não pode vir o final no início, o início no final, o meio no início, o final no início, né? Não dá certo. Então, aqui na página 130, nós temos o quê? A organização de texto, tá? A sequência de fatos. Aí temos aqui na primeira questão. Numa história, o narrador conta as ações que a personagem realiza, né? Então, você já sabe que na história, o narrador conta o quê? As ações que a personagem realiza, tá? Aí tem ação 1. Carrapinhão arrepiou-se todo e deu um daqueles miau. A ação 2, deu um daqueles miau, tá? Essas ações aconteceram uma depois da outra, seguindo a sequência do tempo, tá? Então, a ação 1 antes, né? E a ação 2 depois, né? Carrapinhão arrepiou-se todo, é o antes, né? E depois que ele se arrepiou, o que foi que ele fez? Ele deu um daqueles miaus, né? Tá certo? Então, aqui, gente, pronto. Nessa questão aqui, da primeira questão, vocês vão ler o texto novamente, né? Com bastante atenção, tá certo? Para poder vocês saberem enumerar a sequência aqui dos fatos, certo? A ordem que eles ocorreram, tá certo? Vocês vão enumerar de 1 a 8, tá certo? Ok? Na segunda página, nós temos o seguinte, na página 131, elementos de ligação. Relê os 2 parágrafos do texto, né? Mas como a onça não saísse de dentro do espelho, ele resolveu espiar mais uma vez, bem de mansinho, para ver se era um retrato de onça que haviam pendurado ali. Primeiro viu o olhão da onça, em seguida a orelhona da onça, e como entortasse a cabeça, reparou que a onça, igualzinho, também entortava. Aí o seu coração quase parou. Havia feito, pensava, a mais incrível das descobertas. Soltou um miau de alegria e de orgulho. E, por fim, disse em linguagem gatal: gente, a onça sou eu, né? Então, observe as palavras destacadas, primeiro, em seguida, aí, por fim, tá certo? Observe as palavras destacadas. Você pode perceber que elas têm a finalidade de informar o momento antes, depois, em que ocorreram as ações. São palavras ou elementos de ligação, ok? Crie um pequeno texto usando essas palavras de ligação, tá? Primeiro, em seguida, depois e por fim. Então, você pode criar um pequeno texto. Pronto, abaixa essas linhazinhas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baixa o textozinho de 7 linhas, tá? Contanto que vocês usem essas palavras, ok? Aí nós temos também a criação de textos, né? Leia o começo de uma história e dê continuação a ela. Aí nós temos aqui, era uma noite sem lua, daquelas bem escuras. Na varanda do sítio, Fábio, Tatiana, Marcos e Silvana conversavam olhando o final da fogueira que tinham acendido para espantar os mosquitos. De repente, pronto. Aí o que é que você vai fazer?
Para continuar a história, você pode usar palavras que significam ou sugerem medo, né? Criando um clima de suspense. Veja alguma dessas palavras, né? Nós temos aqui algumas palavras, medo, pavor, certo? E outras mais. Aí temos ações, né? Que é tremer, apavorar, se assustar, arrepiar. E as características, né? Medroso, assustador, espantoso, tá? Então, vocês podem pegar alguma dessas palavras para completar o texto de vocês, ok? Empregue palavras ou expressões de ligação para informar a sequência das ações da história. Na outra página, nós temos o seguinte, antes de começar a escrever, organize alguns dados da história. Personagens, né? Quais e como são elas, tá certo? Lugar onde acontecem os fatos, tempo, quando acontecem os fatos, resumo da história, o que aconteceu de mais importante. Pronto, você vai responder a essas perguntinhas aqui, porque facilita para você construir o seu texto, ok? Pronto, e na página seguinte, vai falar, organizadas as informações, comece a escrever. Lembre-se de que sua história deve provocar medo no leitor. Crie suspense, deixando de contar para ele alguns detalhes que só serão revelados no final da história, ok? Então, caprichem, prestem atenção no que estão fazendo, né? Na letra, na escrita, a pontuação, os parágrafos, tá certo? As letras maiúsculas quando precisa, ok? Então, gente, vocês irão fazer da página 130 até a página 134, ok? Um abraço e fiquem com Deus.